E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui vai ser como a gente vai instalar o DarkOS, que é um outro emulador de PC diretamente nos nossos celulares. Como vocês puderam ver no início da semana, eu trouxe sobre o DarkOS, rapaziada, eu trouxe um vídeo completo mostrando alguns joguinhos funcionando e também aí algumas usabilidades que você pode utilizar através dele. É um sisteminha bem interessante e é desenvolvido por duas pessoas que já estão nessa de emular PC há um tempo, né, rapaziada? Foi dois desenvolvedores que trabalharam em diversos mods aí que trouxeram pro Hexagear. E agora com o DarkOS eles implementaram, é claro, o Box 64 e o Box 86 para a gente conseguir rodar alguns joguinhos de PCs 64 bits através dele. Ele segue aquele mesmo padrão de instalação de utilizar o Termux, o Input Bridge e o Termux X11 de outros emuladores, como o Mobox e o próprio Box 64 Droid. Só que esse daqui, por enquanto, rapaziada, pra galera da GPU Mali, infelizmente não vai funcionar. Esse daqui, né, diferente do Mobox e do próprio Box 64 Droid, o DarkOS simplesmente não tem o suporte da VirGL. Então, mesmo que você tenha um processador MediaTek e queira rodar por modo de VirGL através desse emulador, infelizmente você não vai conseguir com o seu processador MediaTek. Mas se você tem aí o Snapdragon com uma GPU Adreno 610 ou acima, você vai conseguir utilizar numa boa. Se você tiver uma Adreno 500 como GPU, infelizmente, ó. Mas ok, sem mais enrolações, bora agora para a parte da instalação. Aqui na descrição, que é só você clicar em ver mais ali, vai ter o link de download para uma pastinha que eu vou estar deixando com todos os arquivos. No caso, rapaziada, vai ter aí o Termux 118, o nosso querido comando para você colocar o comando do DarkOS, o Input Bridge e também aqui o nosso Termux X11, ok, rapaziada? São os arquivozinhos que a gente vai estar instalando, então basicamente você só tem que clicar aí para instalar o Termux, o Input Bridge e o Termux X11, e depois que você já instalou todos os aplicativos, rapaziada, a primeira coisa que a gente vai configurar é o Termux X11, ok? Que esse daqui vai ser meio que o display do seu PC portátil. Só clicar aqui em Preferences e aqui, rapaziada, você vai poder editar diretamente o seu Display Resolution, que é a sua resolução. Eu recomendo você deixar aí em 1280 por 720, porém, se você tiver um celular mais fraquinho aí, você vai querer reduzir para 800 por 600, ok? A maioria dos jogos vai pegar melhor em 800 por 600, vai ter mais FPS, porém, se você quiser uma experiência em HD, 1280 por 720. Dentro do Termux X11, você vai ligar as seguintes configurações: Stretch to Full Display, vai desligar a Resend Screen while Software Keyboard is Open, vai ligar Full Screen On Device Display, Force Landscape Orientation e Hide Display Cutout. E aqui embaixo, nesse Apply Display Scale Factor to Touchpad, você simplesmente desliga e basicamente é só isso, né? No caso, a gente também tem essas outras configurações aqui do keyboard, você pode desligar essas duas primeiras. E agora sim, a gente já pode fechar o Termux X11, rapaziada. O segundo aplicativo que a gente vai estar configurando é o nosso Input Bridge. Você vai dar aqui primeiramente a permissão dele sobrepor a outros aplicativos diretamente aqui no seu celular. E aqui na aba do seu Input Bridge, você vai clicar aqui em Import e você vai importar dentro da pasta que você instalou o seu DarkOS, que vai ter aí alguns IBPs, que são os arquivos de importamento do nosso Input Bridge. É só você clicar aqui para importar os profiles que eu estou deixando na descrição também. E aqui a gente vai ter um profile universal e um profile aí para você que quer jogar um GTA V e você quiser utilizar, você vai poder utilizar por aqui. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter, é claro, o comando para a gente jogar lá no nosso Termux, rapaziada. A gente só clica aqui em abrir e abre mesmo com qualquer editor de texto que você tiver e simplesmente copia todo esse código aqui. Não pode faltar nenhuma linha desse código, porque senão vai falhar a sua instalação, obviamente. Clica aí para selecionar tudo, copia todos os comandos que estão aqui, rapaziada. E agora dentro do nosso Termux, antes da gente abrir ele, rapaziada, eu recomendo que vocês já deixem algumas configurações aplicadas, como por exemplo, as permissões, dê aqui a permissão de arquivos, dá aqui a permissão de notificações aqui também para receber as notificações do seu Termux, e também deixa ativado a configuração de sobrepor a outros aplicativos, que vai ser necessário para o nosso DarkOS funcionar direitinho. E agora sim, você pode abrir o seu Termux, ele vai terminar de instalar alguns pacotezinhos, e agora aqui dentro do seu Termux, você simplesmente segura aqui qualquer canto da sua tela, clica em Paste para você colar aquele comando que a gente deixou, e depois você dá um Enter no seu teclado, que ele já vai começar a fazer os downloads que a gente precisa para poder instalar o DarkOS no seu celular. Infelizmente, rapaziada, o DarkOS ainda não tem suporte a controle nativo igual o Emulator, mas é questão de tempo até o DarkOS adicionar aí o suporte. A gente espera que chegue bem antes do Mobox. E se tudo der certo aí e a sua internet não for embora, né, rapaziada, o DarkOS vai ser instalado
com sucesso. E é muito importante também que você já deixe aqui o Input Bridge aberto em segundo plano, rapaziada, porque o nosso querido DarkOS já fica com algumas configurações do Input Bridge já setadas para abrir assim que ele inicia a Wine, ok? E para você começar a fazer algumas configurações para você rodar jogos que você já tem aí no seu celular, basta você vir aqui embaixo, onde a gente tem aqui a DarkOS Configuration, e aqui a gente vai ter algumas configuraçõezinhas para você fazer, como configurações de Dynarec, edições aí de drivers, né, de DXVK, a versão do seu driver Turnip e várias outras coisas. Inclusive aqui nesse Toggle Mango HUD é aqui a configuração para você ativar o contador de FPS integrado, como se fosse um PC literalmente. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, como vocês podem ver, o Input Bridge não está aparecendo no canto da tela, mesmo com o Input Bridge aberto aqui em cima. Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui embaixo em Switch IB para aparecer o nosso Input Bridge e voilá, rapaziada, o Input Bridge já está sendo detectado. Segunda coisa, rapaziada, a gente também tem como ligar o nosso contador de FPS, como eu falei para vocês, é só você clicar aqui em Toggle Mango HUD e aí o seu contadorzinho de FPS para a maioria dos seus jogos já vai estar aparecendo. Agora aqui embaixo a gente vai ter o GPU Driver Change, rapaziada, justamente para você ficar trocando entre algumas versões de driver que você pode escolher. Como vocês podem ver, temos aqui para as Adreno 600 e para as Adreno 700, depende aí de qual celular você tiver, né? E também temos aqui a Updated Version e a Dev Version, que são aqui versões especiais de drivers para vocês se querem experimentar alguma coisa diferente se as versões antigas aqui, né, de drivers estiverem com glitches gráficos. Eu recomendo você sempre utilizar aqui a A7XX, que no caso é para as Adreno 700, para quem tem um Poco F5 com Snapdragon 7 Plug-in 2, ou se você tiver celulares mais antigos com Snapdragon da linha 800 e da linha 700, você vai ter que utilizar o driver A6XX, ok? Mas como aqui eu tenho um celular de nova geração, das linhas Gen 1, né, eu vou estar utilizando aqui o driver da A7XX. Além da gente ter a configuração de driver por esse aplicativo, a gente também tem a configuração do DXVK Version Changer, rapaziada, que você pode clicar e a gente vai ter diversas versões de DXVK diferentes para você acabar testando. A que eu mais recomendo, é claro, é a 2.3.1, que para mim é uma das melhores versões da DXVK que a gente tem, mas se você quiser, você pode ir testando diferentes versões até o seu jogo funcionar, porque tem muitas variáveis aí que podem fazer o seu jogo não funcionar, então eu recomendo aqui você começar pela 2.3.1. E com o DarkOS, a gente não precisa mais ficar lutando para instalar wines diferentes no nosso DarkOS, rapaziada, no nosso sistema aqui da Wine. Você pode simplesmente clicar aqui em cima em Wine Manager, clicar aqui em Yes, e aqui a gente vai ter um seletorzinho de versões de Wine diferentes, que você clica aqui nessa botãozinho e a gente vai ter várias versões diferentes, desde a Wine 8.3 até mesmo a Wine mais recente, que é a Wine 9.6 Staging, ok, rapaziada? A maioria delas vai ter aquele sisteminha da WoW 64, só que aí, como por exemplo, se você selecionar em uma versão de Wine diferente, ela vai ser instalada em um container diferente. Então esse container que a gente tem aqui, ele mal pode ser modificado pela questão da Wine, mas dá para você modificar o container em qual delas você vai instalar essa Wine. Então, por exemplo, eu quero instalar essa Wine 9.6 no container 2, dá para eu clicar aqui, ele já vai instalar essa Wine, né? Vai começar a fazer o download dessa Wine. E assim, certas Wines têm melhores compatibilidades do que outras. Então você pode testar na Wine 9.3 e ver que o FPS está meio ruim, e aí você troca para Wine 9.6 e vê se o FPS melhorou. Como vocês podem ver, download do Wine successfully, é só você clicar em OK, e aqui também já dá para você reiniciar e continuar a instalação do container 2. Porém, eu não quero fazer isso agora, então eu vou clicar em No. Lembrando também que sempre dá para você trocar o container, é literalmente só você vir aqui, clicar aqui no container que você quiser escolher e clicar em Change Container. E agora, rapaziada, a gente vai ter a configuração mais importante de todas, simplesmente. É a configuração, é claro, dos perfis de Dynarec. Basicamente, rapaziada, Dynarec são algumas instruções específicas para certos jogos que são necessárias para abrir eles. E essas configurações de Dynarec podem variar muito a performance de um jogo. Pode ser que um jogo com uma configuração errada de Dynarec acabe nem abrindo ou pegando um FPS ruinzinho, né, tipo uns 10, 5 FPS. Porém, você modificando esses números de Dynarec, você pode alcançar FPS que, tipo, varia de 10
10 para 15 ou simplesmente sair de um FPS injogável de 10 FPS diretamente para uns 30, 40 FPS só pela configuração de Dynarec. Aqui você pode setar essas configurações manualmente, mas seria muito difícil de você saber o que cada uma delas faz em cada jogo específico. Então o que o criador desse DarkOS fez? Simplesmente colocou aqui um Dynarec Profiles, onde você pode selecionar profiles de performance, o profile padrão e o profile de compatibilidade. O Profile Performance, é claro, rapaziada, vai ter o melhor nível de performance aqui pro Dynarec, porém, é claro, vai prejudicar muito a compatibilidade com diversos jogos. O Profile Default é o profile mais comum que você vê para tentar abrir os seus jogos. E o Profile de compatibilidade tem a segurança que o seu jogo vai conseguir abrir dentro do seu celular, porém, nem sempre com o melhor FPS do mundo. Então, o que eu recomendo sempre você deixar é no modo Default. Se você vê que o seu jogo abriu e tá com um FPSzinho legal, tenta modificar o seu Dynarec para o modo Performance, e aí no modo Performance você vai ver se o jogo abre ou não. Se ele não abrir, infelizmente você não consegue mudar para o modo Performance. E ainda também tem como você mudar o tema. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, dá para você mudar para um tema diretamente do estilo do Windows 10, que a gente vai ter aqui, simplesmente você clicando com 2 dedos nesse menu do DarkOS Configuration em qualquer lugar, você vai ter aqui um editor de tema que você pode colocar, vai ter um estilo de background diferenciado, e é claro também o estilo e a resolução, rapaziada. Porém, aqui no estilo, você precisa aqui do Windows 10. Só que ele tá ainda meio bugado. Às vezes pode ser que o seu Thermux X11 não funcione e bugue mais ainda. Então eu não recomendo você utilizar esse tema do Windows 10. Quem sabe em futuras atualizações os bugs sejam corrigidos e a gente consiga utilizar o nosso DarkOS literalmente como um PC. Mas por enquanto eu vou deixar isso daqui quieto. Também esqueci de falar de uma coisa, rapaziada. Toda vez que você abrir o Thermux, você não precisa ficar colocando cada código diferente para você iniciar a sua Wine. Como toda a configuração já é feita dentro da própria Wine e a gente só reinicia ela, aqui no Thermux ele tem um comando direto para quando você clicar para abrir o Thermux, ele já vai entrar no DarkOS sem você precisar fazer nada. É como se fosse uma coisa bem automática para você só sair jogando do jeito que você quiser. Mas a gente também vai ter algumas configuraçõezinhas que você pode fazer pelo Thermux, caso você queira melhorar alguns aspectos. Para você abrir essas configurações adicionais, é só você abrir o seu Thermux e rapidamente digitar aqui antes dele conseguir abrir a sua Wine. E aqui a gente vai ter algumas configurações, como por exemplo, ligar o DarkOS no modo safe, no modo seguro, para caso você tenha feito alguma alteração que não deu certo e aí você quer ligar no safe mode só para você reverter essa atualização. Aqui no comando 2 são algumas configurações adicionais que você pode fazer, como por exemplo, atualização do sistema operacional do DarkOS, dá para você atualizar a versão da Wine diretamente por aqui, trocar a versão do Box 86 ou do Box 64 utilizado, deletar um prefixo de Wine, configurar também aqui essa configuração do Thermux para ele auto-iniciar, dá para você desligar essa função. Temos aqui também o modo debug, dá para você corrigir também o prefixo da Wine que você colocou, dá um boost na sua CPU, porém essa função é com root, e enfim, tem muitas outras configurações que você pode fazer diretamente por esse menuzinho. Além, é claro, também do Exit Safe Mode, ou se só você quiser utilizar o Thermux como um aplicativo padrão, é só você simplesmente digitar 4, que daí ele vai encerrar todos os processos do DarkOS, e aí ele volta para o terminal padrão aí do seu celular. Outra coisa também que a gente pode ver dentro desse DarkOS, a gente vai ter aqui uma opçãozinha do Task Manager ainda no DarkOS Configuration para você matar os serviços.exe, que comem um pouquinho da sua memória RAM, então você pode utilizar isso daqui toda vez que você ligar aqui a sua Wine. E também a gente vai ter aqui a Core Changer, justamente para você mudar a afinidade de cores. Dá para você ligar apenas os Performance Cores, dá para você ativar o Performance mais o Super Cores e, é claro, todos os cores do seu celular, que é claro, é o mais recomendado se você quiser aumentar o FPSzinho do seu celular. Outro detalhe também é que vocês podem ver que aqui a gente não está tendo acesso a nenhum dos nossos arquivos. E como que a gente faz para abrir esses arquivos? Bom, simplesmente é só você vir aqui nessa guia do PC, clicar 2 vezes em cima dele e depois, rapaziada, ele já vai abrir aqui os nossos arquivos para você poder navegar pela sua pasta D e poder acessar todos os arquivos de dentro do seu celular. Olá, rapaziada, depois de uma mais ou menos extensa configuração, a gente já consegue jogar os nossos joguinhos de PC. Embora, como eu falei para vocês, o DarkOS ainda não está
100%, ele tá num estágio beta, como a maioria dos outros emuladores, porém ele foi acabado de começar a criar, então muitos dos jogos ainda vão ter problemas no touch, como por exemplo o próprio Call of Duty, que no Winlator a gente roda em tipo 70, 60 FPS, aqui a gente também tem um FPS bom, porém ele ainda tá bem bugado na questão do touch, né, justamente pra gente jogar com o touch, porque no Winlator a gente joga com qualquer controle aí via Bluetooth ou via USB, mas aqui a gente ainda tem que utilizar o Input Bridge e por isso, rapaziada, a gente tem diversos desses problemas de controle. Mas vocês podem ver que essa nova versão já corrigiu diversos dos glitches gráficos e agora a gente consegue jogar os nossos jogos numa boa. No geral, esse daqui foi o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!